Hey galera, beleza? Meu nome é Vitor Maués e eu sou redator na Brandin, uma agência de branding para startups, e também produzo conteúdo sob a alcunha de Tribos Cabana no Instagram. Outro detalhe importante é que eu sou paraense e eu estou falando diretamente de Belém do Pará. Eu resolvi me tornar produtor de conteúdo porque eu acredito que a gente só conhece aquilo que tem acesso. Então, tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, eu tento dividir e gerar uma oportunidade de aprendizagem para as pessoas. Esse é o meu jeito de mudar o estado das coisas. E aí, de início, eu quero dividir com você 3 motivos pelo qual eu decidi produzir conteúdo sob o nome de Tribos Cabana. O primeiro é que, como eu já falei, eu sou nortista, eu sou paraense, e nas narrativas de futuro e valorização cultural, o norte não costuma ser lembrado. Quando é lembrado, é por causa da Amazônia, e muito especificamente da Amazônia bioma. Ninguém lembra dos povos amazônicos. E outro ponto quanto a isso é que o Brasil não costuma ser lembrado também nas narrativas de futuro, quanto inovação, tecnologia, negócios, enfim. Por isso, eu resolvi produzir o meu próprio conteúdo com um olhar mais adaptado para o contexto brasileiro e para o contexto da minha região. O segundo motivo envolve o nome Tribos. A humanidade, sempre que precisou de solucionar desafios mais complexos, foi necessário realizar também conexões mais complexas. Então, no início, o Homo sapiens se organizava em pequenos grupos, as famílias. Só que aí os desafios se tornaram mais complexos e foi necessário realizar conexões mais complexas. Então, eles juntaram as famílias e formaram aldeias. Posteriormente, formaram cidades, depois estados, depois nações, enfim. Então, sempre que surgem desafios mais complexos, é necessário fazer também conexões mais complexas. E eu acredito nessa reorganização, nessa reconexão. Nós precisamos formar hoje uma imensa tribos. O terceiro motivo tem a ver com o nome cabana. Primeiramente, remete a essa sensação de casa, sensação de lar, mas o mais importante é que houve uma revolta social aqui no Pará chamada cabanagem. Nessa revolta, os camponeses paraenses conseguiram, de fato, tomar o poder das elites. E eu vejo isso de uma maneira muito representativa. As culturas que são tão marginalizadas podem sim alcançar a posição que realmente merecem de valorização e reconhecimento, além de ter também as suas narrativas inclusas. Agora que a gente já está devidamente apresentado, eu posso fazer a provocação em si. Eu vou falar um pouco sobre narrativas decoloniais, alfabetização de futuros, criatividade e brasilidade. Então, desde os tempos antigos, o ser humano ele tem uma ânsia, nós temos uma ânsia por prever o futuro. A gente é viciado em controle. Então, há uma ambição muito grande em controlar e prever o amanhã. Antes, seguia um caminho muito mais de adivinhação, de profecia, enfim, abordagens que são consideradas mais esotéricas. Só que hoje, esses estudos e essas pesquisas de futuro ganharam uma puta importância estratégica. Foi nesse contexto que surgiram várias Future Studies, matérias que estudam o futuro, como futurismo, current, trend forecaster, entre outras. Cada uma com suas metodologias, fontes e objetivos, mas tendo algo em comum: investigar, explorar, traduzir e acelerar as possibilidades de futuro. A primeira coisa sobre o futuro que todo mundo precisa saber é que não existe um futuro definido. Na verdade, existem futuros, ou seja, possibilidades. É por isso que a gente precisa ter
mais clareza e menos certezas. Apenas assim a gente vai conseguir ampliar a nossa visão e imaginar todo o espectro de possibilidades. Tem até uma frase bem legal do James Dalton que diz: o futurismo não é premonitório, não há nenhum futuro para ser previsto. O que existem são vários futuros alternativos para serem antecipados de modo a gerar impacto positivo e minimizar problemas futuros. E a alfabetização de futuros serve exatamente para nos trazer maior clareza. Por isso que ela é considerada uma das habilidades mais importantes do século XXI, segundo a Unesco. Inclusive, essa habilidade foi apontada como a principal habilidade para lidar com o cenário pós-pandêmico, segundo o Fórum Econômico Mundial. Mas, o que é e para que serve a tal da alfabetização de futuros? Bom, o contexto inicial da alfabetização de futuros está ligado totalmente à nossa capacidade de imaginar e a nossa habilidade de criar narrativas. Então, quando a gente busca imaginar e explorar futuros, nós chegamos em duas possibilidades: os cenários desejáveis e os cenários catastróficos. O cenário desejável é tudo aquilo que a gente quer que aconteça de fato. Então, ao encontrar esses cenários, a gente pode entender os seus sinais e criar estratégias para acelerar o acontecimento desse futuro. Mas também a gente pode encontrar cenários catastróficos, tudo aquilo que a gente não quer que aconteça. Da mesma forma, nós podemos entender os sinais e construir estratégias que evitem que esses cenários se tornem realidade, ou ao menos que a gente consiga minimizar as suas consequências. E para que isso serve exatamente no dia a dia? O Thomas Frey, um dos futuristas mais renomados atualmente, diz que o jeito que você imagina o futuro muda as suas ações no presente. Portanto, não é apenas o presente que constrói o futuro. O futuro também constrói o presente. Isso quer dizer que, com base nos nossos desejos, expectativas e visão de futuro, é que nós criamos nossos planejamentos. Primeiro, nós imaginamos o futuro e depois buscamos construí-lo a partir de ações no presente. Mas ainda tem um aspecto mais importante em ampliar a alfabetização de futuros, que é fazer com que as pessoas, por meio da sua própria imaginação, consigam perceber os seus sonhos e medos a partir da sua própria realidade. Além de entender a riqueza das possibilidades existentes e ampliar a nossa capacidade de planejamento e improviso, há também a criação de novas narrativas. Afinal, nós só conhecemos aquilo que nós temos acesso. E como eu posso ter uma perspectiva diferente? Como eu posso ter uma visão de mundo diferenciada se desde sempre só me deram uma única perspectiva? Quando nós pensamos sobre o futuro, permitimos que outras pessoas pensem por nós. Essa é uma frase do Thiago Matos, talvez o principal futurista brasileiro, que é a pura verdade, e isso é um problema muito grave. Por quê? Se a gente permite que outra pessoa pense no nosso futuro por nós, talvez esse futuro se baseie em uma realidade que não é a nossa. E isso é muito perigoso. Por isso, eu acho muito legal trazer a frase da Pupu Bichit, que diz que não vão acontecer futuros melhores e mais inclusivos até que reconheçamos que o futuro de todos não pode ser pensado por poucos. E sim, o futuro é imaginado por pouquíssimas pessoas, até porque a maioria das pessoas não consegue pensar sobre o futuro simplesmente porque elas precisam lutar primeiramente pela sobrevivência. E aí, quando a gente não pensa sobre o futuro, outras pessoas pensam por nós. O problema é que talvez elas não pensem no nosso futuro, mas no seu próprio e dos seus semelhantes. E aí, cara, o futurismo, assim como outras áreas do conhecimento, tem como principais vozes narrativas baseadas em homens brancos que vivem em países desenvolvidos. E o que acontece? As tendências, comportamentos, mudanças, tecnologias, seja lá o que for que essas pessoas observam, tem a ver com a realidade, opiniões e vieses cognitivos deles. Então, é bizarro pensar que a realidade dessas pessoas é exatamente a mesma realidade que a nossa. Então, se a gente se basear totalmente na visão de futuro dessas pessoas, a gente vai estar sofrendo uma colonização de pensamentos do caralho. Isso porque o futuro é um fenômeno relativo, dependendo da sua localidade e temporalidade. Passado, presente e futuro podem acontecer
exatamente ao mesmo tempo, dependendo do local onde você mora e do seu ponto de vista. Por exemplo, quanto à localidade, parece lúcido imaginar que o futuro de Belém é exatamente igual ao futuro do Vale do Silício? Será que pode ser igual se a gente está em estágios tão diferentes de desenvolvimento? Outro caso é sobre o ponto de vista. O que é futuro para um ribeirinho amazônico? Quanto a desenvolvimento, pode ser considerado presente ou até mesmo passado para uma pessoa que mora numa parte elitizada de São Paulo. Talvez o que seja o futuro da educação no Brasil seja o presente ou o passado da educação no Japão. Então, é inocente ou até mesmo sem empatia imaginar que o futuro em todos os lugares será exatamente igual. Por isso que as narrativas precisam ser plurais e empáticas. Assim, ao ampliar o alcance da alfabetização de futuros, a gente passa a diminuir a colonização de pensamentos, porque passamos a incluir narrativas que são baseadas na nossa própria realidade. Ao convidarmos mais pessoas para imaginar o futuro, a gente convida também mais pessoas a construir o futuro de acordo com a sua própria vontade e realidade. Como diz o Bayo Akomolafe, a colonização do pensamento é sobre a homogeneização e condensação do múltiplo em uma só história. Para que a gente não passe por essa colonização de pensamentos, a gente pode usar uma estratégia utilizada pelos indígenas, que é citada pelo Ailton Krenak, que diz que o povo indígena resiste a essa colonização, ampliando a sua própria subjetividade e não aceitando essa ideia falsa de que somos todos iguais. Então, sempre que você vê uma narrativa sendo apresentada de modo muito universal e homogêneo, desconfie. Certamente essa narrativa não é nada inclusiva. É tipo esse novo normal. O novo normal, ele é normal para quem? As tendências que você lê e acompanha, elas se aplicam de fato no Brasil? Ou é algo que está acontecendo só no Vale do Silício, Israel, ou seja lá onde for? A gente está nessa síndrome do cachorro vira-lata há muitos anos, idolatrando tudo que estadunidenses e europeus pensam. E aí tem até uma frase interessante do Krenak que diz: por que insistimos tanto e durante tanto tempo em participar desse clube, que na maioria das vezes só limita a nossa capacidade de invenção, criação, existência e liberdade? Será que não estamos sempre atualizando nossa velha disposição de servidão voluntária? Como redator e até mesmo apoiado na trilogia de livros do Harari, Sapiens, Homo Deus e 21 lições para o século XXI, eu posso dizer que o mundo é dotado e criado por narrativas. E toda a narrativa do nosso passado, ou seja, toda a nossa história, tem um viés super-eurocêntrico, um viés do colonizador. Então, a gente vai realmente permitir que as nossas narrativas de futuro também sejam construídas a partir do viés do colonizador? O interessante aqui é saber que as narrativas podem ser construídas e também destruídas. E ainda usando Krenak como base, ele diz que a principal ideia para adiar o fim do mundo é sobre poder contar mais uma história. Eu penso de forma similar, mas diferente. Penso que tudo que eu falei desde o início dessa provocação são ideias para acelerar o fim do mundo. O mundo como nós conhecemos hoje. Um mundo positivo que a maioria de nós imagina, um mundo positivo que está no nosso imaginário, precisa ser construído sob a ruína deste, sob as ruínas das narrativas vigentes. Então, imaginar e ter essa capacidade de criar novas narrativas é sim um ato de resistência, é um ato político. O que você pode fazer para tornar realidade esses cenários desejáveis que você imagina? O que a gente pode fazer para evitar que esses cenários catastróficos de futuro aconteçam? Imaginar algo é sempre o primeiro passo para torná-lo realidade. Para eu criar essa provocação, eu tive que imaginar primeiro. Para a Transcriativa criar o Borogodey, eles tiveram que imaginar primeiro. Então, imaginar algo é sempre o primeiro passo para torná-lo realidade. E a gente precisa imaginar tudo isso de uma forma mais brasileira, com mais borogodó. Então,
Ouse ser brasileiro. Invista no Borogodó. Muitos dos nossos problemas poderão ser solucionados dessa forma, com mais brasilidade, mais originalidade, investindo na nossa cultura, valorizando a nossa cultura de fato. Esse é um modo de mudar o estado das coisas. Valeu!